Então, beleza. Boa tarde, senhoras e senhores. Estamos aqui na reunião ampliada da Comissão de Defesa do Consumidor, Direito Humano e Segurança Pública. Hoje, uma sessão especial, né, sobre os 33 anos, comemorando os 33 anos do Código de Defesa do Consumidor. E, para isso, já que é especial, nós temos convidados especiais aqui, para que a gente possa falar um pouco mais dessa história, da importância na vida de todos nós, né, a vinda do Código de Defesa do Consumidor. E nós temos aqui membro da nossa comissão, o vereador Sargento Matos. Boa tarde, vereador. Boa tarde, vereadora. Prazer imenso estar presente aqui com a senhora, com os senhores aí, representantes dos segmentos públicos aí do PROCON. E vamos lá, vamos fazer uma comemoração bonita hoje aí. Vamos ouvir e aprender bastante também. Olha só, estão conosco, representando o PROCON Municipal, Alexandre Faria Luz. Obrigada pela presença, Alexandre. Também a doutora Maria Alice Laós, representando a doutora Cláudia da Silva Prudêncio, da OAB, e ela é presidente do Conselho de Direito do Consumidor da OAB. Também representando Célio Antônio Bernardi Júnior, da ACIF, minha querida amiga Solange Burguesan, né? E a Roberta Vongelita, uma querida também, né? Já tivemos a alegria de trabalhar juntas, fazemos aniversário no mesmo dia, ela que trouxe essa flor linda, muito obrigada. Ela é advogada, atua nessa área e também é vice-secretária da Comissão de Defesa do Consumidor da OAB. Eu vou começar por esse lado, começando contigo, Alexandre, para falar um pouco para a gente sobre tudo que evoluiu, né? Tudo que trouxe para as pessoas, para os consumidores, de positivo o Código de Defesa e os desafios que tu imagina para o futuro, né? Porque a gente estava conversando na última reunião da comissão, há um tempo atrás, quando foi criado o Código, não tinha vendas online, né? Não tinha, a gente anotou algumas coisas aqui, né, Jana? Está aqui comigo também minha assessora jurídica, Janaína. Não havia internet, fibra ótica, telefonia móvel, e-commerce, marketplace, não sei o que é isso. Fintechs. Injeção eletrônica nos automóveis era novidade, carros elétricos, coisa de ficção científica, só no filme De Volta para o Futuro, né? Smartphones, crédito consignado, serviços de stream, também eram termos desconhecidos dos brasileiros e foram surgindo novos desafios e são produtos que os consumidores consomem hoje em dia, né? E sabe-se lá como vai estar daqui a 10 anos. Então, vou começar com o senhor. Tem a palavra aí por 5 minutos, né, para colocar sua primeira fala referente aos 33 anos do Código de Defesa do Consumidor. Primeiramente, boa tarde. Obrigado pelo convite, vereadora. Parabéns pela iniciativa. Cumprimentando a senhora, cumprimento a todos da mesa. E, apesar que surgiu vários serviços e produtos, né, a gente pode comemorar principalmente o fato do Código de Defesa do Consumidor, lá de 1990, ele ser um código tão moderno, né? Mesmo em 90, o legislador teve a preocupação de ter em seus artigos, incisos, uma linguagem no que, no decorrer dos anos, a gente consegue aplicar a legislação. É lógico que ela precisa ser atualizada, são pequenos pontos que elas precisam ser atualizadas, mas o código em si, ele é o mais moderno ainda do mundo em relação ao consumidor, que dá realmente a proteção do consumidor sem prejudicar o outro lado, sem prejudicar os fornecedores, exceto aqueles que praticam de má fé, né? O código ele tem a sua penalidade, tem a sua força punitiva, mas para aqueles empresários, né, os fornecedores que não atuam, né, com a boa fé. Então, representando o PROCON, a gente vê diariamente que um dos princípios, né, que o código colocou, que o legislador colocou, é a vulnerabilidade do consumidor. E até a gente estava numa reunião, eu estava numa reunião do Sistema Nacional do Consumidor em São Paulo semana passada, e a gente discutiu principalmente isso, se o consumidor de 1990 ele era mais vulnerável ou não do que o atual. E a gente chegou na conclusão que
o de hoje é mais vulnerável ainda, por incrível que pareça, pelas práticas comerciais. Por mais que a proteção ao consumidor ela está literalmente parada em 1990, apesar de ser moderna, as práticas comerciais elas avançaram e foram até um pouco mais perversas. Hoje a gente tem uma dependência muito grande em certos produtos, então, e até algumas marcas. Então, dependendo de um serviço, e eu cito como exemplo o aplicativo de delivery ou aplicativo de transporte, esses aplicativos eles cometem microinfrações que, se a gente punir com suspensão das atividades, quem é penalizado é o consumidor. Então, a dependência do consumidor ele está muito evidente, né? E, com isso, a gente verifica novos avanços e novas formas de proteger o consumidor. O que eu deixo até registrado é que o código é tão bom que, infelizmente, ele também não está sendo utilizado na sua plenitude, porque, se ele tivesse sido utilizado na sua plenitude, provavelmente já tinham sido feitas correções para prejudicar o consumidor, né? E também uma visão mais protetiva do Poder Judiciário, né? Deveria ser dessa forma, né? A OAB está aqui e não deixa eu provavelmente mentir em relação a isso, que, infelizmente, a gente tem algumas decisões que penalizam mais o consumidor que o próprio fornecedor, isso sendo que o consumidor tem o seu direito, né? Um exemplo, assim, na prática, para quem está acompanhando ou vai acompanhar depois também, porque fica aí na TV Câmara e no canal do YouTube. Uma prática atual, né? Contratação de empréstimo consignado sem anuência do consumidor, que não gera dano moral. Então, 60% das reclamações feitas em relação a instituições financeiras perante o PROCON são relacionadas à contratação não autorizada pelo consumidor, teve desconto, por mais que o consumidor recebeu esse valor, mas ele recebeu de boa fé. A gente até entende que isso daí é uma amostra grátis, ele não deveria fazer a devolução, e, infelizmente, o Judiciário fala que é só um mero aborrecimento, né? Então, enquanto não doer no bolso de quem faz essas práticas, por mais que, na minha visão, não existe indústria do dano moral, são pequenos advogados ou também alguns consumidores que buscam o judiciário somente por dano moral, sendo que não tem muito direito. Isso também é muito relativo, mas a gente acaba penalizando os consumidores de boa-fé, né? Então, o código preconiza isso, a boa-fé do consumidor, né? Então, a má-fé tem que ser demonstrada e, muitas vezes, a gente verifica que o judiciário não acaba dando a sua força pedagógica e punitiva para essas infrações e acabam, o PROCON, desde 2007 que o nosso PROCON está atuando, a gente ainda verifica fila de banco, com tempo Quais são as maiores ocorrências, assim, as que têm uma demanda maior no PROCON municipal hoje, aqui em Florianópolis? Em relação a denúncias e reclamações perante a fiscalização, são tempo de fila de espera, né, ultrapassando a lei municipal, produtos vencidos em supermercados, preço, né, eventual aumento injustificado nos combustíveis e, perante de forma individual, né, o consumidor se dirigindo até o órgão, são descontos indevidos em sua fatura de cartão, conta corrente ou até nos serviços de telefonia. E agora também o mais crítico é os consignados, né, os empréstimos consignados não contratados. Então, a gente até fez um projeto de lei, né, que está tramitando, que é proibindo essa prática aqui na cidade, pelo telefone. Existe a legislação estadual já, mas o que a gente está até discutindo, eu participei até de uma reunião com a doutora na Assembleia, métodos de coibir ainda mais, né, e a gente até tem uma visão que esses contratos deveriam ser assinados presencialmente junto às instituições. Não o sim na voz, né? Exato, né? E até para aplicativos, né? Na realidade tem que ser de forma presencial, porque a gente está trabalhando com o hipervulnerável. A gente não está trabalhando somente com o vulnerável, a gente está trabalhando com o hipervulnerável. Então, por mais que eu falei no começo, a vulnerabilidade ela aumentou agora, né? Então, a gente tem essas práticas comerciais, elas têm que ser coibidas. Sim. Obrigada, doutor Alexandre, do nosso PROCON municipal. Agora eu passo a palavra para quem é do comércio. Como é que os comerciantes, né, os empreendedores e os clientes veem o Código de Defesa do Consumidor, né? Serve para
defesa dos dois. Muitas vezes eu vi o próprio empresário ou o lojista, o atendente, buscando o código para mostrar que estava tudo ok também, né? Com a palavra, a Solange. Então, boa tarde. Primeiramente, muito obrigada pelo convite e parabéns pela iniciativa, vereadora. Eu entendo que, à medida que a gente coloca esses assuntos em pauta, esses temas, a gente traz para a mesa o debate. E eu percebo que é super importante também a gente trabalhar com... Não seria educação, seria conscientização. Aqui em Florianópolis, né, tem um perfil de ter muitas pequenas e médias empresas. Nesses 109 anos, né, nesses 108 anos da CIF, é o perfil, nós temos muitas pequenas e médias empresas, né, sejam de comércio ou de serviço, que muitas vezes empreendem por necessidade e não têm conhecimento necessário das suas obrigações ou dos seus direitos também. Então, percebo que a gente teria que ter uma trilha, né, de alguma forma. Por exemplo, colocar debates, como a gente está aqui hoje, em comemoração ao Código, sem dúvida nenhuma. Também penso que seja um código moderno, que fortalece a cidadania, né, e a segurança das relações comerciais. Mas eu percebo muito claramente isso, assim, que, muitas vezes, não se trata de má-fé, se trata de falta de conhecimento. E, muitas vezes, ou não clareza, né, de detalhes específicos. Pelos detalhes que realmente tudo evoluiu muito, né? Como a gente falou aqui, não tinha marketplace, não tinha comércio eletrônico. Hoje está tudo tão diferente que, na hora de aplicar na prática, pode gerar dúvida dos dois lados. Aqui a gente está falando de quem tem dúvida, né? Onde existe má fé de um lado ou de outro, aí realmente tem que ser aplicado, não tem nenhuma dúvida, né? Até para gerar essa cultura mesmo de fazer as coisas certas. A CIF tem algum programa onde faz formação ou convida, né, seus associados para falar sobre o código, para entender? Como que funciona isso dentro da associação? Então, hoje nós temos quase 30 núcleos e nós temos as 6 regionais. Especificamente sobre o Código Civil, a gente nunca fez nenhum debate nesses últimos tempos, né? A gente tem diversos outros temas em que a gente traz, né, muita capacitação e conhecimento para os nucleados, sempre abertos, né, para todos os associados que não sejam nucleados, mas talvez até me ocorreu agora que, com essa comemoração dos 33 anos, a gente possa fazer um movimento, né, com especialistas mesmo na área, de trazer esse assunto à tona, né? Fica aberto, é uma grande oportunidade. Já surgiu uma ótima ideia aqui, né? E eu agora, obrigada, Solange, eu passo a palavra agora para a doutora Maria Alice, que é presidente da Comissão de Direito do Consumidor da OAB. Como que é na OAB o debate do Código de Defesa do Consumidor? Boa tarde, Mariane. Primeiro, agradeço o convite. Boa tarde a todos os presentes. Bom, Martim. Vamos começar enaltecendo as falas que já me antecederam, concordo com tudo que foi dito. Acho que para a advocacia também foram 33 anos de muita evolução, porque até por desconhecimento, talvez, da população em geral no começo, né? Cito, por exemplo, que eu tenho a idade do código, então me recordo de quando eu era criança, a gente ia no shopping, no cinema, você não podia entrar com uma barra de chocolate, que diziam que era proibido, você só podia comprar na vendinha do shopping. Hoje em dia, sim, se tu leva, não é permitido entrar, acho que sim, a maioria da população já entende que você tem esse direito. Então, acho que realmente a questão das redes sociais, da internet, facilitou o acesso da população a esse conhecimento. Ao passo que também tornou-nos mais vulneráveis, porque dependemos dos serviços e estamos expostos a fraudes, enfim, não só os consignados, temos aí os golpes de maquininha, que é algo que a gente vem discutindo bastante lá na comissão. Então, acho que para o advogado também houve uma evolução muito grande na questão da defesa do consumidor no judiciário. Ainda temos, claro, muito empecilhos, especialmente aqui em Santa Catarina, temos algumas decisões assim que não são tão favoráveis quanto outros tribunais do país. Minas Gerais é um exemplo assim, para a gente, tanto que é
o Estado que está liderando a questão do 123 milhas, que acho que atualmente é a questão de consumidor aí que está mais em voga, né? Que está todo mundo, todos ou conhecem. Está todo mundo falando, todo mundo. Ou você foi vítima, ou você... Ou conhece alguém que foi. Exatamente. Então... Ainda bem que eu só conheço alguém que foi. Então, eu creio que para a advocacia também houve uma evolução muito grande junto com a aplicação do Código. A alteração mais recente também do superendividamento, que é uma lei que visa proteger esse cidadão hipervulnerável, que é como se fosse uma recuperação judicial realmente da pessoa física. Isso também é algo que é muito recente, os advogados ainda não estão entendendo como fazer, o próprio tribunal ainda não sabe como aplicar a lei, os órgãos também estão... Então, assim, está todo mundo patinando junto e tentando aprender junto. Então, isso que é muito bacana, assim, muito legal. Então, eu acredito que é uma legislação realmente muito para frente ao seu tempo, porque ela ainda consegue regular o nosso mercado, apesar de que realmente a gente precisa, e há projetos de lei em andamento para atualizar o código com relação ao comércio eletrônico, especialmente. Talvez até já estejam ficando para trás, porque hoje em dia, com tantas novidades a cada ano de aplicativos e softwares, então é algo que o nosso legislativo tem que dar a devida atenção, até para que isso reflita numa melhor atuação dos advogados perante os consumidores e do próprio Poder Judiciário. Então, assim, eu vejo que é positivo esse saldo dos 33 anos, nós temos bastante a comemorar, mas ainda também temos muito a evoluir. Eu acho que todo mundo que está nos ouvindo e que vai acompanhar essa reunião, e todos nós aqui, né, já teve alguma situação que o PROCON resolveu. Né? Por exemplo, eu só de telefonia, de problema com aparelho celular ou de conta errada, alguns. De várias situações assim que rapidinho a gente leva, né? Já recorri ao PROCON municipal, estadual, tem a plataforma consumidor.gov, que é incrível ali. As últimas ações que eu coloquei foi tudo ali naquela plataforma, 7 dias tem que responder. Então, realmente, assim, é uma segurança para a gente. Tipo, ok, comprei, mas se der errado, eu tenho onde recorrer. Né? Então, isso eu acho muito, muito importante para as pessoas quando vão consumir um serviço. E algo só para complementar, que a partir da fala da CIF, na última reunião que tive com o Dr. Alisson, que até pediu exoneração do PROCON estadual, a gente estava comentando que, realmente, pequenas e médias empresas, pode chegar algo no PROCON? Chega, mas talvez por desconhecimento daquele empresário que tem empresa, ou, enfim, não entendeu, ou às vezes não existe uma assessoria jurídica, né? A gente sabe como advogado que às vezes muita gente prefere ir pelo que acha que é correto e acaba não consultando algum parecer jurídico, mas essas reclamações, assim, eu creio que 98% são resolvidas. O nosso problema judicial e extrajudicial são as grandes empresas. A telefonia, a empresa aérea são os grandes monopólios. Então, assim, não é o empresário aqui local que é o problema. O problema realmente é quem detém, são essas cinco companhias aéreas, 5 empresas de telefone, essas grandes empresas de turismo, enfim, são esses serviços recorrentes realmente que concentram grande parte da demanda. Então, acho que a gente, claro, óbvio que o empresário local ele tem que se atualizar, mas realmente o foco ali, a sanção é realmente para essa recorrência. Deveriam ter um maior cuidado, né? Isso, exatamente. Obrigada, doutora Maria Alice. E agora, doutora Roberta, tão querida, que bom, né, te ter aqui na comissão. E quando eu olho a Roberta, eu lembro que, às vezes, eu mandava mensagem para ela para resolver naquele perrengue da pandemia, que as pessoas compraram passagens. A gente chegou a fazer uma live juntas, né? E eu, até hoje, eu não consegui, assim, eu desisti, porque perdi as milhas, né? Mas eu lembro que a gente ficava numa fila eu era 800 lá da fila para poder ser atendida, para ver a questão da passagem, e a Roberta sempre atuou nessa área, né? Então, conta um pouquinho da tua experiência enquanto advogada e também membro da comissão da OAB. Isso, muito obrigada, primeiro, pelo convite. Muito obrigada a todos que estão aqui. É um prazer estar participando dessa reunião. Quanto à minha atuação, eu realmente advogo para os consumidores e também para as empresas. Então, eu pego um pouquinho dos dois lados, né? A gente consegue ver o problema dos dois lados ali onde eles se encontram. Essa questão da empresa, dos grandes monopólios, é de fato um problema, porque para eles
Um problema que dá num voo de 127 pessoas, vamos supor, 4, 5 entram, cada uma ganha no máximo ali, né, se não for algo muito sério, no máximo R$5.000 de danos morais, para eles está valendo a pena fazer aquilo. Então, assim, não é uma sanção que, de fato, faça com que eles mudem o comportamento deles. Então, é aí que mora o nosso problema. Então, por uma empresa de telefonia, por um acaso, que começa a cobrar ali uma taxinha de R$17 por mês, que às vezes a gente nem olha, está acostumado ali a pagar, dá uma mudancinha ali. Quando tu vai ver, tá pagando 2 anos ali uma taxa de R$17 de um SMS que tu nunca viu na vida, tu nunca se inscreveu. Então, esses problemas, a gente costuma falar que a gente trabalha muito com o Procon e com o site, porque quando o consumidor traz esse tipo de problema para a gente, ele traz preocupado e sem saber o que fazer. Então, o nosso primeiro caminho sempre é tentar solucionar de forma administrativa. Então, sempre procurar o Procon, o site consumidor.gov, porque às vezes é algo que em um mês ele está solucionado e ele já está satisfeito. A maioria desses consumidores, eles não estão em busca de um direito, uma coisa financeira ou de ganhar dinheiro em cima desse problema, e sim de solucionar. Eles querem aquilo solucionado. Então, essa é uma questão que a gente fala. Agora, não, eu tive um problema muito grande, eu realmente tive um dano moral que aconteceu. Infelizmente, o dano moral a gente tem que requerer em juízo. Então, daí essa parte a gente tem que ingressar em juízo. Então, o que eu percebo muito dos consumidores que vêm ainda é um pouco de falta de informação. Então, eu não sabia que eu tinha direito disso. Tem gente que me procura depois de 2, 3 anos e fala: alguém me contou que eu tinha direito a isso, mas já passou todo esse tempo. Lógico que a gente tem, né, ali, né, os prazos para poder ingressar com a ação, mas ainda se vê muito falta de informação. Da mesma forma por parte das empresas, então, assim, principalmente lojistas. Até hoje a gente passa ali na rua, dá para ver pelas vitrines que não tem preço das peças que estão na vitrine, que isso é uma obrigação que realmente tem que ter. Então, diversas coisas, uma escondidinha. Então, são algumas questões que a gente vê que nós costumamos falar na assessoria jurídica, que é uma análise de risco. Então, vamos pegar a empresa, vamos ver tudo o que está acontecendo, vamos treinar os vendedores, vamos treinar quem é que faz a vitrine, que sempre tem que estar colocado assim, sempre tem que ser atendido dessa forma. A questão interna da empresa também precisa ser voltada para essa parte do consumidor. O consumidor é o principal cliente deles, né? É o cliente deles. Então, o que eu costumo mesmo falar é que todo mundo é consumidor na vida. Em algum momento, você vai ser consumidor. Então, tem que ter essa troca aí que eu acho bem importante. Que legal, obrigada. E agora a gente vai começar a abrir para assuntos que vocês queiram colocar de casos concretos, de situações que tiveram sucesso, situações que talvez não tiveram o sucesso que esperavam, mas como que a pessoa pode resolver, né? E numa situação aqui na Câmara Municipal, que teve no ano passado, um projeto de lei, onde o projeto ele era todo... Eu concordei com todo o projeto, só não concordei com um item do projeto que dizia que, a partir daquele momento, em Florianópolis, o Código de Defesa do Consumidor poderia ser apenas em QR Code. Né? Eu sou contra, porque tem pessoas que não têm o celular, ou têm o celular, mas caiu o sinal, acabou a bateria, e, se precisar do código, eu achei muito ruim para o consumidor isso, né? Esse ano ele foi protocolado, eu protocolei o mesmo projeto com esse item, e a vereadora também protocolou sem o item. Eu conversei com ela: vereadora, a senhora teve a primeira iniciativa. Se colocar essa emenda aqui no projeto, o projeto é seu, vai, toca a ficha. Né? E ela concordou, a gente conversou e ela concordou, porque eu entendo que seria punir o consumidor. Né? Eu gostaria de ouvir dos senhores isso, assim, porque às vezes se acha que Florianópolis, uma cidade moderna, que produz tecnologia, que todo mundo tem acesso, e todos falaram aqui que falta informação. Né? E se a gente tirar a informação, às vezes, analógica, ali, da possibilidade da pessoa, pelo menos, verificar numa loja, vai faltar mais informação ainda. Então, eu gostaria de saber de vocês, dos clientes, se o Sargento Matos tiver alguma pergunta para fazer, vereador, fique à vontade também. A Carol, se quiser circular na foto, tá? Na sala para tirar foto, fica à vontade. Eu vi que tu ficou assim para tirar da TV, fica bem à vontade. Pode circular. Que vocês possam estar abertos, então, quem quiser, só levanta a mão e já pega o microfone e começa a falar. Chega.
Felizmente ou infelizmente, o projeto não foi encaminhado, né, para a manifestação do PROCON. A gente sempre solicita que faça o encaminhamento para a manifestação do PROCON. Mas eu conversei, né, com alguns vereadores em relação a esse tema. O que a gente verifica é muito a ausência dessas informações para o consumidor, né? A CDL está presente, é extremamente importante, porque isso daí a gente está falando de uma capital, né? Florianópolis é uma capital que tem um PROCON que é referência nacional. E por causa do trabalho, né? Realizado durante muitos anos, e a gente fortalece a criação de novos PROCONs municipais, né? O PROCON municipal é a porta de entrada daquele consumidor que não consegue ser atendido pelo judiciário, como a doutora Roberta falou, né? Que não gera, né, um valor até considerável para o advogado conseguir exercer suas atividades. Então, a participação junto ao comércio local ela é extremamente necessária, né? O Código de Defesa do Consumidor ele é o foco principal para o comércio local, a obrigatoriedade, né, desse código. E eu falo muitas vezes que é mais fácil trabalhar em conjunto do que de forma só punitiva, né? O PROCON municipal tem 15 mil exemplares de Código de Defesa do Consumidor que a gente faz a distribuição. Nada impede de um fornecedor pegar esse código e colocar dentro do seu estabelecimento sem custo nenhum. A lei federal ela obriga um exemplar de forma visível e, na ausência dele estar visível, que tem uma placa informando que aquele estabelecimento tem aquele código à disposição. A questão da tecnologia ela tem que ser complementar a essa informação. Eu posso disponibilizar em QR Code? Sim, mas na ausência ou de um sinal ou até de um aparelho que eu tenha o código. Então, é a mesma, em vez da plaquinha, pode colocar que esse estabelecimento possui o código para visualização e também colocar um QR Code, ou seja, sempre complementar e não retirando nada, né? Não substituindo. A tecnologia ela veio para agregar, não retirar nenhum tipo de direito, além de uma competência também, na minha visão, federal, né? Por mais que a iniciativa brilhante da vereadora é de conseguir manter. Sim. Né? A retirada, para mim, já conseguimos, né, a vitória. Isso, eu retiro o meu projeto, ela incluindo só isso. Que era só a única coisa que eu era contra, era esse ponto. Mas era a ausência das informações. Né? Sim. E é lógico que também, até por uma questão financeira, o código não passa por tantas atualizações. Então, o custo de um código no comércio gira em torno de R$30 com a placa. Né? Se não conseguir pegar, se em algum município que não tem um PROCON que faça a distribuição, se o comércio, às vezes, não tiver esse valor para colocar um código e obrigar o consumidor a ter um celular, um smartphone que leia o QR Code, está desproporcional isso aí, né? Sim. Querendo ou não, fica desproporcional. E eu falo como visão de PROCON, a gente tem uma vulnerabilidade muito grande técnica dos consumidores. Então, tem consumidores lá que não tem nem e-mail, imagina o celular. Por mais que muitas empresas me questionam, Alexandre, em 15 anos ninguém nunca pediu código, que bom. Que bom. Não precisou? Que não precisou. Eu já pedi, eu sou a chata do código. Alexandre, o vereador Bericó está participando aqui pelo chat e pediu para perguntar quantas demandas mensais, em média, aí, o PROCON municipal recebe, e dessas, a devolutiva, qual é a porcentagem? O PROCON tem, a gente sempre tem os dados do ano, né? A gente tem uma média de 12 mil atendimentos, ou seja, 12 mil aberturas de reclamação. A questão de atendimentos, dúvidas, passa de 30 mil contatos com os consumidores, né? Desses 12 mil processos que são abertos, 60% são finalizados no atendimento preliminar, que é o primeiro contato que a empresa, né, o fornecedor, tem com a reclamação. Então, 60%. E desses 40%, né, eu vou fazer uma matemática meio confusa, mas desses 40%, em torno de 70% depois são resolvidos ou na audiência conciliatória ou com a elaboração do auto de infração. Muitas vezes a empresa ela se assusta com o auto de infração, mas consegue resolver, né? O restante, que gira em torno de 15%, 20% desses 12 mil,
eles são realmente existe a penalidade, né? A sanção de multa administrativa ou outros tipos de penalidade, como suspensão das atividades de forma cautelar, encerramento da atividade ou contra-propaganda, né? Se a empresa faz uma propaganda que pode ferir o consumidor, existe a possibilidade da contra-propaganda. Mas em torno de 80% de todas as reclamações do PROCON são resolvidas. Obrigada. Sobre o outro assunto do código, tecnologia, a palavra da OAB. Acho que eu vou puxar o gatilho dessa questão do QR Code, algo que está muito em voga atualmente, que a gente sempre, daí não pela OAB, mas eu como advogada, a gente tem falado muito de compliance do consumidor, que é o quê? É o código de conduta da empresa, assim como a doutora Roberta falou, de adequar as empresas a funcionarem de acordo com o CDC. Essa questão do QR Code, eu me recordei que, esses tempos, um cliente também me perguntou se ele poderia colocar o manual de garantia e do produto em QR Code para os seus clientes, porque ele vende produtos de tecnologia. E aí a gente ponderou internamente no escritório. Tudo bem, é um produto de tecnologia, mas será realmente que todos os consumidores que adquirem aquele produto vão ter acesso naquele momento ao manual do usuário de forma online? Por exemplo, assim, vamos supor assim, uma situação bem... Tu compra um telefone para tu usar na tua casa lá em Rancho Queimado, lá no interiorzinho, assim. E chega lá, e teu 4G não funciona e tu precisa instalar o telefone. Será que tu vai ter realmente? Tu tem uma casa boa lá, tu sabe a informação, mas tu chegou lá e tu não tem acesso a essa tecnologia lá. Então, será realmente que esse QR Code vai cumprir essa função? Realmente ele é um produto de tecnologia, o QR Code seria excelente para evitar a produção de lixo, etc. Tem toda a questão ambiental envolvida. Mas, por outro lado, a gente tem também todas as ponderações de possibilidade de acesso, de facilitação. Então, acho que hoje em dia, com as empresas, a gente pensa muito nessa questão do compliance, da questão de políticas de uso de site, a questão de termos de uso, o próprio cookies, a LGPD. Então, tudo isso tem que estar muito em sintonia com o CDC. E eu acho que é nesse foco que a gente vai ser cada vez mais. Então, não sei te dizer uma situação específica, sim, mas acho que as empresas, quem é empresário que pode estar ouvindo, deve focar nisso atualmente. Talvez contratar uma assessoria jurídica, que no começo vai te dar um pouco mais de custo, mas a longo prazo isso vai ser refletido nas tuas próprias atitudes perante teus clientes. E como a doutora Roberta falou, a empresa existe pro cliente. Então, sexta-feira foi o dia do cliente, né? Então, a empresa existe pro cliente. Então, o que tu puder mais entregar para o teu cliente, 100%, 110%, tu vai cativar e vai tornar aquele um consumidor frequente, que é realmente que a empresa quer, né? Que é cativar essa pessoa e tornar ela uma adepta da marca, né? A gente fala que, hoje em dia, grandes marcas, Apple, enfim, a pessoa se torna uma própria divulgadora da marca. A pessoa gosta tanto da marca que ela divulga. E é isso, eu acho que a empresa tem que entender, que a partir do momento que ela trata o cliente do modo da lei, às vezes até um pouquinho depois da lei, ela vai cativar e tornar aquele consumidor um próprio divulgador da própria marca. Então, isso é muito positivo. Então, acho que é por aí. Legal. Quer fazer algum comentário, Roberta, sobre esse assunto? Não, acredito que seria da isso tecnologia? Concorda com tudo? Quer, Solange? Sim. Eu acho que a tecnologia ela está aí. Né? Também, em relação específica do código, eu acho que complementarmente, né? Normalmente, tu está numa situação na loja, quando tu tem o QR Code, tu não precisas nem ficar ali na frente lendo do comerciante, tu pode, com o teu celular, procurar toda a tua questão. Eu acho que é muito legal que seja de forma complementar. Né? Eu sou contadora, tenho uma empresa de contabilidade. Então, quando um cliente abre, eu coloco todos os cartazes, todos os alvarás e o código. Olha, esse aqui é o que tu tem que manter na minha empresa. Percebo que, sim, muitos clientes reclamam, porque poluem toda aquela parte ali. Então, eu digo, pode deixar o código. Eu acho que o QR Code ele viria a complementar. Agora, realmente, substituir, talvez não. E só que em relação a outras informações, às vezes tem uma lojinha pequena que, se a gente fosse colocar tudo o que tem para colocar exposto, e ela não teria parede. Sem falar que, às vezes, se contrata todo um processo, né, um projeto de arquitetura e tudo mais. Então, eu acho que, mais uma vez, quando a gente traz assuntos como esse, a reflexão, a gente olha para o todo.
assim, né? Realmente precisa aquele monte de cartazes que são obrigatórios, aquele monte de alvarás expostos. Não poderia estar na gaveta e apresentar quando a pessoa chegar. Mas, respondendo mais especificamente sobre o tema, eu acho também que o QR Code ele poderia ser complementar, até pelo fato de não ser algo tão acessível, né, o Código Civil, mas entendendo que ter o QR Code eu consigo consultar não só ali naquele, né, várias pessoas conseguem difundir ainda mais a informação. Até nessa lei, um dos objetivos é ter toda essa documentação, né, digital, para que não fique essa poluição, mas, ao mesmo tempo, se um cliente chega no estabelecimento, no restaurante, quer ver ali se tem as licenças, tem que também estar visível, né? Mas, enfim... Talvez não todas, né, vereadora? Porque assim, tem se algumas a gente que são for só para ver, fiscalização, né? se a gente vê, por exemplo, a pessoa tem lá os seus alvarás, né? Ou que pudesse estar na gaveta mesmo, tem um QR Code e aí apresenta todos os alvarás. Porque, se a gente for ver hoje, todos os cartazes obrigatórios, além de alvarás, é muita coisa. Tá, em tem média, alvarás, quantos cartazes? Assim, porque para as pessoas terem cada cartaz uma folha, né? Depende muito da atividade da empresa. Se são bares e restaurantes, é uma coisa, se loja é outra, se tem atividade noturna, se tem venda de bebida. Então, varia muito. Não daria para dizer. E esta é a dúvida. Tá, mas a minha atividade tem esse KNAI. Ela tem que ter o cartaz, mas eu nem pratico, mas eu tenho KNAI, mas deveria, mas não deveria. Entende? Então, seria muito mais fácil ter isso digital. Tá bom, pode ter, mas então digital que não compromete todo uma Uma parede. pastinha, né, com plástico, Tem coloca, na põe numa gaveta. gavetinha e, Agora, se alguém realmente, pedir, tem. pegar os cartazes, mais alvarás e tudo na parede... Mais um QR Code. Compromete, né? Legal, assim, eu não tinha pensado dessa forma, né? Eu pensei mais do consumidor ter o acesso ou não. E curioso que no dia que estavam votando essa lei, que daí a gente entendeu que não era viável, falhou a tecnologia na sessão da Câmara. E a gente não pôde votar digital. A gente teve que votar falando, porque pifou tudo e disse assim, olha só, a tecnologia nos deixou na mão. Então, a gente precisou voltar. Então, a importância da gente ter vários meios para poder recorrer, ainda mais numa situação dessa, né? Como é que estão... Eu vou fazer a pergunta polêmica agora para o lado de cá. Ó. Talvez para o lado de lá também. Como é que está 1, 2, 3? Aqui é praticamente um podcast, viu, né? Eu gosto dessa reunião, assim, quando a gente faz a reunião na própria sala de comissão, porque é um bate-papo mesmo. Então, vereadora, está complicado. É uma situação que, infelizmente, muitos consumidores foram impactados negativamente. É muita informação que começou a vir, então, bem no começo, ali, quando surgiu, cada dia era uma notícia nova. Então, um dia não podia vender, o outro dia tinha o voucher. Depois, nem o voucher mais estava podendo ser utilizado. O voucher foi, né, fatiado em várias... O valor geral da compra foi colocado em vários vouchers. Então, tudo isso foi surgindo problema. Então, inicialmente, a minha dica para os consumidores que me procuravam era: utilize esse voucher o mais rápido possível para fazer o link com a companhia aérea. Porque daí a companhia aérea passa a ser responsável também pelo seu voo. Então, caso a 123 milhas ela não cumpra, a companhia aérea ela vai ter que cumprir. Porque você já tem ali o seu localizador, você já tem um contrato com a companhia aérea no momento que você faz essa compra, porque você já tem essa passagem aérea por meio dessa companhia aérea. Então, já está realizado ali. Então, é uma forma que tinha para se sair um pouco desse imbróglio ali. Porque meus clientes falavam, mas não é o valor suficiente. Eu falei, nesse momento a gente pega o que a gente tem. Depois a gente vai atrás do que a gente tem direito. Porque nesse primeiro momento é o salve quem puder. Quem está conseguindo pegar ali uma fatiazinha tem que ir pegando. Acontece que chegou um momento em que esse voucher também não conseguiu mais ser utilizado no site. Então, e aí? Então, ficaram sem saber o que fazer. Então, de fato, houve a recuperação judicial, agora o pedido, e foi aceito pelo judiciário essa recuperação judicial. Eles estão fazendo todo ali um novo organograma de como pagar todos esses consumidores, tendo uma ideia de qual realmente é a dívida que eles têm, toda essa situação. Eles também estão participando de uma CPI, né? Também deporam na CPI, então ali também deu para ver que a situação está bem complicada mesmo, assim, até pela forma que eles estavam falando. Então, é uma situação muito complicada. Na CPI, inclusive, os sócios deixaram muito claro que quem ainda está pagando,
que eles precisariam que essas pessoas continuassem pagando para que Pudessem continuasse rodando, digamos assim, a operação. Porém, já dá para ver que a situação não está sendo controlada. Como que eu ainda vou continuar todo mês pagando ali, sabendo que aquilo não vai ser cumprido? Ou pelo menos entendendo Tem que pelo que menos aquilo não vai ser pausar, cumprido. né? Dar um... Suspender. Sim. E se realmente for me comprovado que aquilo vai ser cumprido, libera de novo. Mas nesse momento, vamos sustar tudo até ver onde que vai acontecer. Porque se eu ainda tenho chance de não ter esse prejuízo maior, vamos dar esse jeito. Então, a princípio, ao meu ver, né, com os clientes que estão vindo para mim, é essa visão que a gente está tendo. Acredito que a doutora Maria Alice deve ter também uma visão e o PROCON também deve estar acompanhando bastante isso de perto. Então, com a palavra, OAB. Eu acho que a minha visão não vai muito além. A gente estava comentando aqui no começo da reunião o que eu tive perto de mim de ações que foram entradas, os juízes já mandaram suspender realmente por causa da recuperação judicial. O maior êxito realmente é parar esses parcelamentos que, assim, eu pessoalmente, agora eu vou falar pessoalmente, não vou nem falar representando a instituição, acho um absurdo a empresa pedir para você continuar pagando algo que você já sabe que não vai existir. Sim, me desculpa, mas não consigo nem entender assim a pessoa ter, vamos dizer assim, a cara de pau. É imoral, né? Tipo, não, imoral, continua pagando. Comprei uma roupa, né? A prestação, mas tu não vai levar a roupa, mas continua pagando. Pode ser que eu te entregue essa roupa, pode ser que eu não te entregue uma manga dela, né? Ou nem a manga, pelo nem jeito a manga, ali, né? né? Então, assim, as ações que a gente viu de perto não obtiveram sucesso. As que tiveram sucesso foram essas de parar os pagamentos, mas realmente, assim, eu acho que a questão, assim, é muito mais a fundo. A questão aí foge completamente só do consumidor, é uma questão criminal, realmente, assim, porque a gente não consegue entender como isso chegou onde chegou e como isso explodiu, assim, de um jeito que realmente já não foi uma coisa pequena, né? É uma coisa, assim, que assusta. Acho que assusta o Brasil, né? Porque eu acho que, assim, das quebras recentes que a gente viu, assim, acho que foi uma das maiores, assim. Então a gente fica até assim meio que sem saber onde pisar e sem saber o que dizer realmente para os consumidores. Vai ser um grande caso a se estudar, né? Para ver qual vai ser o desfecho disso tudo. Alguém chegou no PROCON municipal com 1, 2, 3 milhas? Algumas pessoas. Algumas. A gente chegou a quase 200 reclamações em relação a 1, 2, 3 milhas. Diferentemente do abordado pelas doutoras, o PROCON a gente está analisando uma questão mais macro, junto à Secretaria Nacional do Consumidor, né, para ver a situação da empresa. Com a recuperação judicial, acabou prejudicando o ressarcimento perante os consumidores. Os maiores credores da recuperação são bancos, né, e o consumidor vai ser o último da fila em relação à fila de credores, daqueles que se habilitarem, ainda tem essa questão. Por ser a sede ser em Minas Gerais, o Estado está um pouco mais à frente, então também tem uma ação civil pública que foi deferida a liminar para bloqueio de bens dos sócios, né? Foi feita a desconsideração da personalidade jurídica da empresa para atacar os bens dos sócios. A gente não sabe ainda qual o valor que foi penhorado, bloqueado desse patrimônio. E o PROCON, junto com o Ministério Público de Santa Catarina, né, o PROCON Municipal, vai encaminhar a listagem desses consumidores para que o Ministério Público de Santa Catarina encaminhe para o Ministério Público de Minas Gerais para verificar a possibilidade de satisfazer os créditos desses consumidores lesados, né, que abriram um processo. Então, por isso que é muito importante o consumidor registrar a sua reclamação, né, para que... Isso, para a gente tentar, eu falo, esse é o termo que a gente está utilizando agora, é tentar diminuir esse prejuízo, né? E para aqueles consumidores que ainda estão fazendo o pagamento, né, de forma parcelada, também solicitar no banco, a princípio pode solicitar diretamente com o banco, mas com a negativa, procurar o judiciário para fazer o bloqueio desses valores, ou também uma esfera administrativa. Mas esse caso ele serve também como exemplo, que também na responsabilidade do consumidor, não estou colocando que a culpa é do consumidor, muito pelo contrário, mas o consumidor tem que ficar muito atento a falsas promessas de pacotes ou produtos e serviços abaixo do mercado.
essa prática ele estava trabalhando com dinheiro sem já a promessa, né? Era só, né, o compromisso de ter um horário, uma data. Foi um modelo de negócio que não deu certo. E não vai ser o primeiro. A gente teve, ele já é o segundo da área. Teve a Urb, né, o antigo hotel urbano, que também teve problemas em relação a alguns pacotes promocionais. Então, o consumidor tem que entender que hoje viajar, a gente saiu do meio da pandemia, e hoje viajar está caro. Então, viagens para a Europa a menos de R$2.000 não está certo. Ele tem que desconfiar. Né? E ainda com a data futura, que não dá nem para se organizar direito, com multas contratuais que chegam a 100%. Então, essas questões o consumidor também tem que tomar muito cuidado, procurar os órgãos de proteção, Defensoria Pública, Ministério Público, PROCON, OAB, para realmente verificar se aquilo lá é a famosa cilada ou não. É importante o que foi colocado. Alexandre, aqui registrar a presença, já passo a palavra depois também para o vereador Diácono Ricardo, membro da nossa comissão. Essa questão que levantou como servidora pública, né, quando a gente se fala muito agora, porque teve a nova lei da licitação, né, quando faz uma obra pública onde na licitação vence alguém, não agora nessa lei, né, mas que vence alguém pelo melhor preço, onde se via que aquele melhor preço era impossível de realizar determinada obra ou oferecer determinado serviço, é a mesma coisa, não tem como... Tu pode ter um desconto, né? Pode ter, talvez, uma melhor forma de pagamento, de condições de pagamento, mas quando aquilo se torna impossível de tu fazer normalmente, naquele valor, é de se desconfiar, da mesma forma como são os serviços públicos quando a gente contrata, né? Então, eu fico muito feliz com essa nova lei que vem também trazer isso à tona, porque... Como servidora pública, a gente também ficava amarrada, tinha que vencer o menor preço. Só que, às vezes, o menor preço, a gente sabia que aquilo ali não ia funcionar. Né? Ia vir um serviço com má qualidade, uma creche construída sem condições que, em seguida, já ia estar dando problema. Então, é a mesma coisa, somos consumidores de tudo, tanto público como privado. Né? Vereador Diácono. Boa tarde, senhora presidente. Boa tarde, vereador Matos e demais convidados. Né? A gente fica feliz em poder estar debatendo aqui esses 33 anos de excelente serviço prestado, né, pelo Código de Defesa do Consumidor. Peço desculpa pelo atraso, eu estava na reunião com o prefeito, que hoje ele assinou também a lei do autismo, né, do cordão do autismo. Cordão do girassol, né, que é o símbolo. Por fazer parte também dessa pauta, eu tinha que dar uma passadinha lá, nem que fosse para dar bênção para o prefeito. Né? Foi o que eu fiz rapidamente. Então, muito obrigado por permitir que eu pudesse entrar mesmo atrasado na nossa comissão. Imagina, o senhor foi meu ex-presidente aqui da comissão. Não, e que bom que a comissão estava representada lá, porque essa comissão é de defesa do consumidor, direito humano, e é uma pauta do direito humano, que também a gente até ia protocolar o projeto, quando viu já tinha o projeto do vereador Herade, na questão do cordão do girassol, e fico muito feliz com isso também. O Gabrielzinho estava lá, mesmo estando licenciado, ele falou que iria nesse evento também. E lotado, o espaço foi pequeno, tiveram que trocar para outro espaço, e mesmo assim não coube. Que bom, que bom. Que bom que daí também se passa mais a informação. Vereador Sargento Matos. Eu ia frisar a minha fala aqui para as advogadas, especialistas, né, do direito do consumidor, representante da OAB, ou representante do PROCON, em duas perguntas. A primeira seria, diante dessas decisões inadequadas do Judiciário, que foram citadas aqui, existe algum meio de aproximação da OAB, do PROCON, em relação a algum tipo de evento que possa ter contato com o Judiciário para fazer alguns ajustes, discutir o assunto? E a outra pergunta seria em relação ao PROCON, na evolução do trabalho, do atendimento do PROCON em relação a essas tecnologias avançadas de hoje. Se o PROCON, como está a estratégia do PROCON em relação à evolução tecnológica, a preparação do pessoal, equipamento, sistema, né? Como está a evolução do órgão para atendimento, que cada vez fica mais difícil, né, em relação a essas demandas tecnológicas dos dias de hoje? Sim. Bom, em relação ao teu questionamento, por exemplo, em relação aos empréstimos consignados,
A gente tem uma questão que, assim, até para quem não é da área jurídica, até é um pouco complicado explicar. Por exemplo, aqui em Santa Catarina, como o doutor Alexandre falou, não se entende que não assinar um contrato de consignado e você ter descontos, receber aquele valor e você não ter pedido, não gera dano moral. Em compensação, em Minas Gerais, que é um estado assim, que é um exemplo para a gente, ele gera dano moral. Então, são decisões antagônicas. Isso vai muito da composição do tribunal e do entendimento dos próprios julgadores. Então, assim, a gente, claro, pode levar isso para o STJ para ele unificar esse entendimento nacional, mas, enquanto isso, o entendimento local é que é aplicado. Então, realmente, é uma questão assim, bem sensível. E, claro, a gente tenta fazer essas reuniões, essa sensibilização. A gente teve essa reunião na Câmara, que a gente se reuniu com o presidente do tribunal, tentou explicar isso, essa aproximação, porque a gente teve um incidente de resolução de demandas repetitivas. O que é? Quando existem muitos processos de um mesmo assunto, eles se agrupam para julgar. Só que acabou julgando o contrário. Então, assim, a gente tenta realmente fazer essa aproximação, mas, no fundo, vai depender realmente do entendimento lá dos julgadores que estão lá diante do caso concreto. Então, esse movimento é possível, mas também a gente não pode forçar algo, né, que é externo disso. Então, a OAB vem tentando, a gente sempre, a doutora Cláudia está sempre no tribunal, não só em relação à área do consumidor, também como em relação a outras áreas que têm, sim, demandas repetitivas, mas realmente é uma questão bem sensível, assim, a gente não tem muito para onde fugir. Se é decidido de um jeito, é decidido. É claro que os próprios outros tribunais acabam servindo de exemplo para a gente, mas nem sempre isso pode ser imposto, né, para os nossos julgadores. Então, acho que é mais ou menos nesse sentido a minha resposta. Ressaltando que a advogada, a professora Cláudia, ela foi minha professora na Anhanguera, né, de Direito Civil. Então, queria mandar um abraço para ela e dar os parabéns pelo trabalho que ela vem realizando. Pode deixar que eu vou repassar. Mas até complementando, vereador, a gente tem algumas reuniões, né, tanto com o Poder Judiciário, Ministério Público. Primeiro, que o PROCON ele também tem as suas decisões administrativas, né, ele não tem a necessidade, são processos totalmente autônomos. Então, muitas vezes, eu tenho até entendimento contrário do judiciário, é lógico, com base na lei. Então, algumas condutas que no judiciário não gera dano moral, no PROCON a gente dá até uma penalidade um pouco mais alta, para uma forma pedagógica e punitiva em relação às empresas. É lógico que a empresa pode recorrer ao judiciário para ou pedir a anulação do processo ou a diminuição da multa. Então, a gente também discute muito esses processos no judiciário, através da Procuradoria do município, para continuar com aquela pena, né, para que a empresa cesse aquelas irregularidades que são frequentes, né, são recorrentes. Então, isso a gente tem essa questão institucional, essa conversa, para ter mais uma segurança jurídica, né? Principalmente quando tem decisões super favoráveis em Minas Gerais, né? Que eu tive o orgulho de conhecer o Ministério Público e o PROCON, que também é vinculado ao Ministério Público lá, e a gente tem muita sintonia em relação à proteção do consumidor. Então, e também é uma crítica, eu acho que até à formação dos operadores de direito. O Código de Defesa do Consumidor é uma legislação super avançada, muito importante, que deveria ser ensinado junto com a Constituição, junto nas escolas, e hoje tem algumas faculdades que não estão ainda no currículo obrigatório. Então, o operador de direito tem que buscar muito conhecimento para atuar na área, é uma área muito tranquila de se trabalhar, mas com pouco retorno, né, até para o profissional. É lógico que a gente consegue separar o que é aquele profissional super qualificado daquele que só faz uma açãozinha aqui para a mãe, para o primo, né? Mas também falta essa qualificação e essa motivação de entrar sobre o assunto. E quando a gente fala no judiciário, eu falo que é muito distante ainda o Código de Defesa do Consumidor para o judiciário, né? A gente tem temáticas que ficam mais latentes lá dentro na discussão, que foge, né, sobre a vulnerabilidade, a essência. O código é muito princípio, e não só o que está escrito.
E muitas vezes a gente fica discutindo ainda sobre vulnerabilidade. O consumidor tem vulnerabilidade. Eu, como diretor do PROCON, tenho vulnerabilidade. Porque não é só vulnerabilidade técnica, é financeira também. Eu não consigo competir com a Apple numa discussão. Então, não é somente uma questão técnica. E o judiciário fica muito atrelado a isso, infelizmente. Então, acho que é uma tarefa árdua em relação a essas questões judiciais. Mas eu vejo com esperança, um entendimento. E respondendo o vereador em relação à estrutura do órgão, a gente está ainda no processo físico, mas a prefeitura já está com o projeto de eliminar o papel, e o PROCON vai ser um dos pilotos. Então, até para a felicidade dos advogados, a gente vai ter todo um processo eletrônico, e também para o consumidor, que não precisa se deslocar. O PROCON utiliza um sistema do governo federal, que é o Proconsumidor, que ele facilita o trâmite inicial. Então, a gente conseguiu diminuir o papel, porque essa fase de 60% das reclamações que são resolvidas no atendimento preliminar é via sistema. Então, o fornecedor recebe de forma eletrônica, se ele fizer o cadastro, o consumidor pega toda a documentação, digitaliza e entra no órgão. Existem os canais também de abertura, como o site, e-mail. Então, um pombo correio pousar no PROCON, com a reclamação, a gente faz a abertura. A gente não tem tanta formalidade, lógico que tem alguns requisitos, procuração, de identidade, para ninguém pleitear um direito que não é seu, mas é uma forma de disponibilizar esse serviço para a sociedade, além da criação de atendimento descentralizados, unidades. Então, hoje em dia tem unidade nos ingleses e também no continente, e a ideia também é estender para todos os locais que têm pró-cidadão. Então, onde tem pró-cidadão, vai ter uma unidade do PROCON também. Que legal. Bom, obrigada. Eu quero registrar e agradecer a presença, que elas chegaram rápido e precisaram sair, que eram do PROCON estadual, a doutora Adriane e a doutora Maíra, e fica aberto o espaço aqui na comissão para, quando elas quiserem vir, também colocar as questões do PROCON estadual. A gente está finalizando a nossa reunião. Eu vou abrir agora a palavra para as considerações finais, para cada um que queira colocar ou conselhos para os consumidores, ou deixar os contatos também para que as pessoas possam fazer contatos, se tiver algum problema, como procurar, tanto o PROCON, como a questão de assessoria jurídica, a OAB, a ACIF. Então, fiquem bem à vontade. Começando com a Solange, então. Na última rodada ficou mais quietinha, Sim. Não, na verdade, só quero mais uma vez agradecer e parabenizar a iniciativa, de a gente trazer esse assunto à tona. E lá da CIF a gente está muito à disposição de repente, vir a fazer uma parceria com a OAB, com o próprio PROCON, uma campanha educativa, de trazer isso para os empresários, Porque, sendo a CIF a casa do empresário, quando a gente traz conhecimento e novas tecnologias e mantém eles atualizados, a gente está gerando valor. Então, a gente fica bem à disposição e muito obrigada. Doutora Alexandre? Falei um pouquinho, vereadora? Considerações finais. O PROCON é um órgão municipal, com acesso gratuito, realmente, para a população. A gente não cobra R$1 para nada, principalmente para atender aquele mais vulnerável. Até para quando tem advogado constituído, a gente auxilia na fase administrativa o profissional para obter mais documentos e informações para ingressar judicialmente. Então, o PROCON está lá de segunda a sexta, das 8 às 5, nas 3 unidades, para garantir a efetiva, resguardar o direito do consumidor. Então, a gente tira tanto dúvidas, a gente fala muito não para o consumidor. Por incrível que pareça, acho que a gente sempre fala muito sim. A diferença do consumidor para o cliente sempre tem a razão. O consumidor nem sempre é dentro dos parâmetros legais. E muitas vezes falta informação para o consumidor saber como reclamar dos seus direitos. E o PROCON também está lá auxiliando. O PROCON tem vários serviços. A doutora Maria Alice falou muito sobre o superendividamento. É uma coisa que a gente tem que discutir muito, que é um problema social que a gente tem. Mas isso aqui a gente vai ficar falando no mínimo 3 horas sobre o superendividamento. Deixa para a próxima oportunidade. Mas falar para o consumidor
que se ele não tem acesso a essas informações, que procure os órgãos e, caso ele tenha acesso, que reclame. Isso é um grande direito do consumidor, é o direito à informação. Então, ele tem que ter essa informação e, se ele sabe dessa informação, ele tem que utilizar dessa informação. E, caso precise, acione o PROCON, que a gente auxilia na obtenção desses direitos. Legal. Obrigada, doutora Alexandre. Doutora Maria Alice. Bom, primeiramente, parabenizar pela comissão, espero que ela dê muitos frutos. E acho que uma questão da OAB que muito o cidadão não sabe é que a OAB tem comissões, eu sou da Comissão de Direito do Consumidor, e a nossa comissão é consultiva. Então, a gente pode emitir parecer sobre dúvidas do consumidor. É claro, a gente não pode auxiliar num caso concreto respectivo, como se fosse um advogado. Mas a nossa comissão está de portas abertas para fazer uma consulta, é só encaminhar um e-mail para a OAB, que as próprias comissões ali reencaminham. Então, se você tem uma dúvida em tese sobre algo, por exemplo, assim, determinada loja não trocou meu produto e eu comprei por telefone e foi dentro dos 7 dias. A gente pode elaborar um parecer e dar uma opinião sobre o assunto. A gente não recebe muitas consultas, por exemplo, da 123 milhas a gente não recebeu nenhuma, mas talvez seja por desconhecimento da população em relação a esse serviço que é prestado de forma voluntária pela OAB. Então, eu convido a população que tiver dúvidas, mandar também para esse consultivo das comissões, não só de direito do consumidor, temos vários temas, acho que são 218 comissões, se eu não me engano. Então, assim, os mais variados temas que a população tiver dúvida, pode mandar, a gente está de portas abertas para receber. Nossas reuniões são mensais, também convido a vereadora, se quiser participar de uma delas, toda última quinta-feira do mês. Legal. O doutor Alexandre já teve a oportunidade de estar lá numa delas. E agradeço novamente, acho que realmente estimular o debate é que a gente vai evoluir. E é só assim que a nossa sociedade vai cada vez mais ter direito à educação, acesso à informação, tudo aquilo, todo o rol de princípios que o nosso código reforça tanto. Legal. Obrigada, doutora Maria Alice. Doutora Roberta. Muito obrigada pelo convite de novo. Corroborando o que a doutora Maria Alice falou, a comissão na qual ela preside com excelência, a gente somos todos advogados da área do consumidor, nos reunimos uma vez por mês para realmente tratar qual que está sendo o maior problema dos consumidores, qual o problema que a gente está enfrentando no judiciário. Então, como que a gente pode alternar, modificar essas decisões que estão acontecendo ou unir forças entre nós, porque está todo no mesmo barco, né? Nós costumamos falar que somos colegas, não somos concorrentes. Todo mundo se ajuda nessa área. Então, é bem importante esse trabalho que a comissão faz. Eu também fico à disposição dos consumidores para auxiliar no que for necessário, da CIF também, fico totalmente à disposição. Acredito que todo mundo trabalhando junto, a gente consegue dar um bom avanço aí. Legal, obrigada. Vereador Diácono, considerações finais. Vereador Sargento Matos. É que se fizesse assim, eu tirei, mas pode... Então, tá. Eu não sou tão rápida quanto o vereador Catume, né? Mas até que eu fui rapidinho aqui. Tu fez não com a cabeça, eu já passei a bola. Somente os agradecimentos, vereadora, presidente da comissão, pelos convidados estarem aqui, fazer esses esclarecimentos aí para nós, né? Através também da TV Câmara aí para quem está assistindo, né? E também a representante da CIF, do PROCON. Muito importante, né, a presença de vocês aqui. E tinha alguns detalhes aí referente a essa discussão, né, com o judiciário sobre as decisões, né? Bom que vocês tenham o exemplo ali do Judiciário de Minas Gerais, referente às decisões do PROCON, né? Agradecer a presença do representante do PROCON. E foi muito válida a presença de vocês aqui, tá bom? Agradeço de coração. Obrigado. Obrigada, vereador Diácono. Vou parabenizar a nossa comissão, né, sempre surpreendendo, trazendo pautas que realmente é de interesse da sociedade, mostrando que a Casa Legislativa não vive numa utopia, ela vive o mundo real, né? Nós trouxemos aqui para dentro, principalmente a nossa comissão, assuntos que é para o bem-estar da sociedade. Nesse sentido, parabenizo a todos da mesa, né? Cheguei atrasado, mas tenho certeza que o papo foi bem produtivo e quem realmente precisava sanar suas dúvidas conseguiu sanar. Parabéns para nós. Legal. Vereadora, só uma pequena consideração. Como órgão municipal, né, e também pode ser fiscalizado pela casa,
eu até sempre deixo à disposição, né, como diretor, caso a comissão solicite informações de alguma ação específica que está ocorrendo na cidade, né, o porquê que foi fiscalizado, como que foi os critérios adotados, me coloco sempre à disposição da comissão para esclarecimentos, né, porque muitas vezes vocês acabam sabendo, né, os vereadores acabam sabendo através da imprensa, e na realidade a gente tem um processo administrativo, né, ele é público, então a gente pode vir aqui e prestar esclarecimentos em relação àqueles casos. Legal, obrigada pela informação, doutor Alexandre. E até essa comissão ela é muito atuante nisso. Assim, um dos integrantes é o vereador Gabrielzinho, que também já foi diretor do PROCON, e nós fizemos semana passada uma audiência pública, passada ou retrasada, referente a clientes da Unimed, por exemplo, que tem crianças com autismo, e foi cortado a maneira que era oferecido o serviço de uma hora para outra, prejudicou a agenda das famílias. Oi? O Projeto Áurea, e a gente já tinha feito ano passado, eu até citei, né, ano passado a gente fez uma reunião ampliada falando, e foi enaltecido o Projeto Áurea, né, o senhor lembra? Porque era um exemplo até para o município seguir, e, de repente, esse ano a gente foi surpreendido com o cancelamento desse projeto, que era tão bonito. E os clientes ficaram, né, e é tanto uma questão de direito humano como uma questão também de defesa do consumidor. Então, essa comissão aqui ela é muito atuante nisso, e o PROCON tem sido sempre parceiro e presente nessas reuniões. A OAB também e os outros órgãos também. Então, a gente agradece essa parceria, esse diálogo, né, que daí assim a tendência é que tanto o poder público como entidades, né, privados cometam cada vez menos erros, né, que a gente possa aprender com os erros que a gente encontra e tem que solucionar os problemas, e que cada vez fique um pouco melhor, né? Que a gente deixe um pouco melhor do que quando a gente começou aí. Então, agradeço o PROCON Municipal, em nome do doutor Alexandre Farias Luz, a OAB, em nome da doutora Maria Alice, também a Solange, a OCIF, em nome da Solange Burguesan, a Roberta Vongelita, que representando advogados também que atuam nessa área e também é vice-secretária da Comissão de Defesa do Consumidor da OAB, vereadores, o sargento Matos e também o vereador diácono Ricardo Bericó, que participou aqui enviando perguntas, né? A Janaína, toda a assessoria aqui da casa, obrigada pela presença. A Carol, que está aqui, né? Ela que é uma empreendedora na área de design de interiores, faz projetos lindos, te incomoda muito com consumidores? Não reclamam, né? O teu trabalho é de excelência. Ela tem uma advogada que faz um contrato bem amarradinho, ela está dizendo, eu perguntei se ela, porque como ela não está no microfone, a gente não consegue, né? Se tem muitos problemas, ela... E aí que está uma dica também para os empresários, né? Fazer um contrato bem feito, né? Ter a sua assessoria contábil, de advogados, enfim, para quando começar a empreender, seja na área que for, como o da Carol aqui é design de interiores, né? Os projetos dela são lindos, mas seja na área da gastronomia, de oferecer algum serviço, enfim, estando no papel escrito acordado, né? Falar para mim, acordado não sai caro, né? Então é isso aí. Obrigada a todos que acompanharam essa reunião. Ela vai ficar disponível no canal do YouTube e também na TV Câmara. E uma boa tarde, uma ótima semana para todos nós.